Ô, mano, eu tô achando aí, mano, que tu botou o nome desse vídeo errado aí, mano. É Embraer no Brasil, Embraer no Brasil. Por acaso São José dos Campos não fica no Brasil, mano? Pois é, mano. A Embraer é brasileira, mas por várias vezes seus aviões fizeram sucesso primeiro lá fora, para depois chegarem com sucesso aqui na sua terra natal. Então senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem! Antes de começar, eu queria agradecer muito a todos os novos membros apoiadores do canal. Graças a vocês, nós estamos conseguindo não só fazer 2 vídeos por semana, como também às vezes a gente já fez até 4 ou 5, como aconteceu em outubro deste ano. Muito obrigado! E vocês que já são membros aí cheio de berimbelas, meu grande abraço para vocês. E aproveitar e mandar um abraço para o Lucas, que trabalha ali na Ricardo Jafé, um excelente vendedor. E um abraço também para os guardas da portaria Charlie do turno da tarde, hein? Mas vamos à nossa história de hoje. Tudo começou, tanto para a Embraer como para esse vídeo aqui, com o Embraer 110 Bandeirante, um avião escolhido pelo DAC para desenvolver o CITAR, que já contamos neste aqui, ó, no episódio 405, o que é CITAR. Como o foco dessa série aqui no canal é aviação comercial, a gente vai falar apenas dos Embraers usados comercialmente para transporte de passageiros. Coube a Transbrasil receber o Tango Bravo Alpha em 15 de abril de 1973, estreando na colorida empresa de Omar Fontana. A regra era simples, os bandeirantes faziam ligações interior-capital, e aí o passageiro prosseguia em um Boeing 727, por exemplo, ou um BAC 111 da própria empresa. Isso é o verdadeiro conceito de feeder e começou na aviação comercial brasileira com um avião nascido ali em São José dos Campos. Depois esse modelo foi copiado pela Rio Sul e pela Varig. O Bandeirante fez sucesso pela Transbrasil, VASP, TABA, Nordeste, Rio Sul, TAM, Votec, e até hoje é uma baita máquina em empresas de táxi aéreo como a Baeté, a NHR, a Rico, entre outras. A Embraer depois criou o Brasília, o EMB 120 ou EMB 120. Mas este fez o caminho inverso. Primeiro ele fez sucesso nos Estados Unidos e Europa desde 1986, mas ele só chegou ao Brasil em 1988. Caro e com financiamento proibitivo para as empresas brasileiras. Mas ele foi introduzido no mercado pela Rio Sul em fevereiro de 1988. Era o Papatango Sierra Lima Alpha, que ainda hoje voa como o Papatango Whisky Juliette Golf, na Rico. Os aviões chegaram a conta-gotas durante 88 e 89. Em 92, a Nordeste e a KMV Táxi Aéreo deram ar da graça com o Serra Romeo Fox, na Baiana, e o Serra Índia Hotel, na Alagoana, sendo que logo em seguida trocou Maceió por Salvador, e em seguida a Pantanal, com o Mike, Fox, Alpha, o Bravo e o Charlie. Somente no final dos anos 90 é que o Brasília ficou popular pela Rico, Penta, Passaredo e Interbrasil, que era uma subsidiária da Transbrasil. O avião penou para fazer sucesso em sua própria terra natal. E se hoje, 33 anos depois de sua chegada nos Estados Unidos, ainda é extremamente popular por lá, aqui se resume a 2 táxis aéreos e a Força Aérea Brasileira. O produto seguinte foi o jato Embraer 145, primazia da Rio Sul, ao receber em 14 de agosto de 97 o Serra Papa Alpha, o Embraer 145ER, serial 20, que hoje voa na FAB como 2521. Outra vez, o mesmo problema. Muito caro para financiar. E aí o avião acabou fracassando na Rio Sul pela arquitetura financeira e depois voltou à cena pela Passaredo em 2008. Quase levou a empresa para o buraco pelo mesmo fator da operadora interior. Caro demais para operar. Vamos falar sério aqui. O Brasil é um país bem diferente, né? Como é que você pode ter um avião que é produzido aqui no Brasil ser tão caro de operar no próprio país porque não existia financiamento para se comprar?
Vê se pode isso. Era provavelmente mais barato uma empresa arrendar um avião lá fora, um avião brasileiro lá fora e trazer para operar aqui do que comprar ele diretamente da Embraer. Absurdo. Mas tanto o Bandeirante como o MB-120 Brasília foram tremendas escolas na prática para muitos pilotos e mecânicos que a aviação brasileira tem até hoje e que começaram nessa aviação. Falando novamente em Passaredo, ela foi a única a operar o MB-135. Tinha matrícula Tango Juliette Alpha. Operou por um curto período, sendo o único Embraer 135 a operar linhas regulares aqui no Brasil. Já o Embraer 140, esse nunca existiu aqui no país. Até porque ele foi um avião desenhado praticamente de forma exclusiva para a American Eagle, que é uma subsidiária da American Airlines lá nos Estados Unidos. Não subsidiária, uma regionalzinha. Felizmente, a Embraer cresceu o seu portfólio de produtos incontestáveis. E deste crescimento surgiram os incríveis E-Jets, um sucesso mundial de ofuscar o Airbus A318 e o Boeing 737-600, além de suceder antigos como o DC-9 e o Fokker 100. Mas o resultado disso só foi visto aqui no Brasil em 26 de agosto de 2008, quando o Embraer 190 Serial 147 foi recebido pela Azul Linhas Aéreas, o primeiro E-Jet brasileiro matriculado Papa Romeo Alfa Zulu Lima. Coube a Azul também introduzir na época o maior jato produzido pela Embraer, o Embraer 195, matriculado Alpha Yankee Alpha, hoje voando como Lima November Golf lá na polonesa LOT. Se os E-Jets pegaram bem na Azul, não podemos dizer o mesmo da dupla Embraer 170 e 175. O 170 jamais operou em uma empresa brasileira e o 175 durou poucos anos, praticamente uns 5 anos só, na Trip, que recebeu o Papa Juliette Alpha em 8 de junho de 2009. Em 2014, esses aviões já não operavam mais no Brasil e hoje estão na Air Canada, em temperaturas um pouquinho mais amenas do que Ji-Paraná, Cuiabá, Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, Belém, Manaus, todo lugar fresquinho, né? E esses aviões eram vistos pela Trip voando nessas cidades. E aliás, a gente já contou a história da Trip, aqui ó, no EP 423. Porém, mais fresco do que pão quente na padaria é o Papa Juliette November. Na aviação brasileira, ele é o primeiro E2 da Embraer a ser entregue a uma empresa brasileira, recebido pela Azul em setembro deste ano, e que já está voando e encantando passageiros e orgulhando os brasileiros com um produto feito ali em São José dos Campos. Aliás, ele foi o primeiro do mundo, esse da Azul, hein? E vai levar o nome do país mundo afora. Que tal não esquecer de deixar o like no vídeo, hein? E compartilhe se você gostou do conteúdo. E eu já estava quase esquecendo. Muito obrigado a quem ouviu o primeiro podcast que se chama Litocast. Se você não ouviu ou não sabe do que eu estou falando, a gente vai deixar o link aí na descrição para você ouvir a nossa estreia em podcast. E ó, o pessoal adorou, um monte de e-mail que eu recebi de feedback, de mensagens em todas as plataformas. O Twitter, então, o pessoal amou. Eu acredito que vai melhorar muito mais conforme a gente vai aprendendo as manhas, assim, os bizus, como a gente chama na aviação de podcast, vai ficar mais legal ainda. Então, se você gosta de podcast, você está no trânsito e não dá nem sempre para ouvir ou para ficar vendo o vídeo toda hora, baixa o podcast e fica ouvindo durante seu trajeto para o trabalho, que ajuda bastante. E aí, o que a gente quer com o podcast? É ajudar as pessoas que têm medo de voar. O tema do Litocast é sempre voltado para informações para quem tem medo de voar. Então, sempre vai ter um convidado, que pode ser você. Tem um outro link aí na descrição para você preencher um formulário se você morre de medo de voar. Preencha esse formulário e você pode ser selecionado para gravar o podcast junto comigo. E vai aprender um monte de coisa de aviação. É um bate-papo legal e muito informativo. Tá bom?
Um grande abraço, um bom final de almoço, um bom final de domingo e até o próximo voo!